que foi longo, lindo e de muito aprendizado. Deparei num momento da vida em que eu estava esgotada emocionalmente e em busca de uma nova possibilidade na vida. Mas eu queria fazer cosméticos naturais, porque eu acredito que esses cosméticos que a gente compra por aí não fazem muito bem para o nosso corpo. Mas eu não conseguia. E acabei encontrando a cosmetologia do bem. Fiz o curso e virou meu mundo de cabeça para baixo, porque eu acabei encontrando minha verdadeira vocação. Formamos milhares de alunos com diferentes formações, profissões, mas com uma mesma intenção, a de ter beleza e saúde em harmonia. Trouxe um novo rumo para mim, muita alegria, muito bem-estar, um propósito de cuidar da vida de pessoas que contribuem com a própria saúde e que sabem que são parte de um todo muito maior do que podemos imaginar. Eu me inscrevi no curso da Renata e da Yara no final de 2018 porque eu desenvolvi a necessidade muito grande de entender, de ter conhecimento, de ter autonomia, de permitir, de saber o que eu coloco no meu corpo, o que eu coloco sobre a minha pele. Essa necessidade veio com o diagnóstico de câncer de mama da minha mãe. E foi uma surpresa para todo mundo, porque na minha família nunca ninguém teve câncer de mama. Nós não temos históricos disso na família. E a geneticista disse para ela que ela não tinha nenhum traço na genética dela que indicasse que ela viria a desenvolver câncer de mama. E que o câncer dela era 100% de origem ambiental. Nos dedicamos de forma intensa, comprometida e consistente todos esses anos, sabendo que o conhecimento é infinito e, por isso, estamos sempre em busca de novidades. Que é simplesmente um divisor de águas na vida de tanta gente, tenho certeza que não só na minha. Eu não consigo dizer, nem expressar o amor que eu tenho sentido por isso que eu tenho feito. Eu tô vivendo dos cosméticos naturais. Muito obrigada pelo carinho. Então eu só tenho a agradecer, meninas. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês por todo o conhecimento. Sou muito grata a vocês. Sou muito grata por vocês. Eu só tenho a agradecer. E eu posso dizer, cosmetologia, fiquei muito feliz com vocês. Porque realmente pude realizar meu sonho. Lá em casa ninguém mais usa produto que não seja natural. Muito lindo, né? Esse depoimento, esse compilado de depoimentos que a gente fez aqui com base em vários feedbacks que a gente recebe na Cosme. Eu estou muito animada de ter você aqui para a nossa terceira aula do workshop de carreira e eu sei que é uma aula muito aguardada. A nossa aula prática da Nanobiotech ProAging de L-Mask. Ao longo das outras aulas, né, você pôde acompanhar a construção desse processo todo, né, de fazer uma formulação, um desenvolvimento de alto valor com direcionamento, com tecnologia, com eficiência e com performance. E hoje você vai poder acompanhar isso acontecendo na prática. Eu queria te provocar uma reflexão aí, você que está participando desse workshop, o que mais mudou para você? O que esse workshop pode contribuir com você? Ele foi um arranque, um pontapé inicial para você sair da inércia. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão para, de fato, a gente olhar o que a gente quer, né, para dar sequência na nossa vida e como que os aprendizados vão contribuindo para a gente seguir na direção que a gente quer. Então, parar para analisar e pensar é muito importante, por isso que eu quis fazer esse momento aqui de reflexão. Confiança, né? Você conseguiu ter mais segurança para produzir formulações cosméticas, para formular. O workshop te deu mais empolgação, aumento de energia, ânimo e motivação. Mais conhecimento dos ingredientes cosméticos transformadores e tecnológicos para você pensar para formulações cosméticas de alto valor. Você pode saber que você pode trabalhar com mais senso de contribuição e descobriu também uma possível fonte de renda. Te deu maior conhecimento, te fez entender sobre o potencial do mercado de cosméticos, né, e todas as tendências envolvidas. Foi uma chuva de ideias, um aumento da sua criatividade e aumento do conhecimento prático. Eu queria que você refletisse
sobre todos esses pontos, porque a nossa proposta é que esse workshop possa contribuir com todos esses pontos. Obviamente, você está num momento de vida, de conhecimento, que ele pode ter contribuído mais ou menos em relação a um desses pontos. Então, para a gente começar a nossa aula 3, eu queria colocar, como eu sempre gosto de trazer, uma reflexão que nos inspira muito, porque eu acho que a mentalidade é muito importante nessa jornada de construção de uma nova carreira profissional. E essa frase eu acho muito profunda: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É uma frase do Albert Einstein, um grande cientista, que nos faz olhar para trás aí ao longo desse workshop e entender, né, o que te deu de luz nesse processo de construção de uma carreira que faça sentido, uma carreira que te faça bem, né? Porque, afinal de contas, a gente passa muito tempo na nossa vida trabalhando, e que seja com mais satisfação e também mais resultado. Então, eu quero fazer um resumão aqui, bem rápido, bem focado e direcionado, para resgatar todos os pontos, partindo do nosso card guia, com as perguntas-chave de desenvolvimento de cosmético de alto valor, que faz parte, né, da nossa metodologia da Cosme, faz parte da metodologia 3P, que eu levo para a formação Cosme Academy. Então, você pode ver a aplicação disso aqui na prática para a nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. Então, eu vou passar por todas as perguntas aqui rapidamente. É importante que você assista a aula, porque tem todo o desenvolvimento das respostas para essas perguntas, né? Então, a primeira delas foi: qual seria o público consumidor desse produto? Que são mulheres tecnológicas que fazem atividades físicas externas, outdoor, né, regularmente, e que são preocupadas em manter a qualidade da pele no processo de envelhecimento. Então, a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask foi desenvolvida nesse sentido, com essas premissas, né? Qual que é a demanda que o produto se propõe a solucionar? Quais são os desejos e necessidades desse público que serão atendidos através dessa formulação de alto valor? Então, essas mulheres, elas desejam muito manter uma pele jovem, com vitalidade, por mais tempo, né? E desejam minimizar os danos do estresse oxidativo e os radicais livres. E aí, eu fiz o processo de benchmarking, que é um processo que eu ensino, uma técnica que eu ensino para vocês fazerem também no processo de criação de vocês, identificando alguns produtos similares no mercado. E depois, a pergunta-chave de quais seriam as características, então, que esse produto precisa ter. E aí, aqui a gente tem as respostas da primeira aula, de forma ampla, né? Então, seria um apelo de formação de filme para entrega dos ativos e uma máscara de tratamento noturna. Então, isso foi identificado na primeira aula, e na segunda aula eu trouxe sobre o tipo de formulação, a forma cosmética, os ingredientes e ativos. Então, um aprofundamento mais técnico e mais específico para a gente chegar na formulação final. E aí, nesse processo, então, existe um passo a passo para responder essa pergunta, que é levantar as tendências de mercado e aplicar o personalizador Cosme para você trazer a forma cosmética, os ingredientes, os ativos, aplicando o protocolo 4Q, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui na Cosme, e a regra geral também, que é uma outra ferramenta muito útil e muito relevante que a gente utiliza e indica dentro da Cosme, e com aplicação para todos os tipos de formulação dentro da formação Cosme Academy. Então, as principais tendências adotadas para essa formulação são a nanotecnologia associada à biotecnologia, com a questão da tecnologia de modulação da microbiota, como eu detalhei na aula 2. E aí, a gente tem, então, o personalizador Cosme de forma mais específica, com mais levantamentos, né, de formas cosméticas do mercado, aplicados para máscaras faciais. Então, são várias grandes marcas que fazem esse direcionamento, com formas cosméticas distintas, em emulsão, em textura sorbet, em gel, em creme, né, que seria uma outra emulsão também. Então, isso tudo inspira e dá direcionamento para a seleção de qual seria a forma cosmética adotada para a nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. E aí, com isso,
Então, ficam as perguntas, né? Seria um gel, um sérum, uma emulsão, um stick. E aí foi selecionado, então, o gel para atender as premissas, então, da formação de filme e da aplicação de uma máscara noturna. Então, com isso, a gente levanta ali a estrutura de formulação de um gel que traria, então, um veículo com a água como um veículo, um quelante, umectante, um espessante hidrofílico, um conservante, uma fragrância, de forma mais básica, né? Para trazer um gel de forma mais básica, só que nós temos o personalizador Cosme, a regra geral, para refinar e tornar isso mais atraente, para explorar a criatividade associada à técnica da cosmetologia. Então, pensando em apelo visual, em apelos de textura, enfim, eu vou detalhar isso aqui na hora que eu entrar na regra geral. E aí, então, trazendo os ativos estrela, 2 ativos principais, a S3 Nanoactive Q10, que eu detalhei todas as suas propriedades incríveis que atendem a premissa de desenvolvimento dessa formulação, e a Apple Bioskin, o Apple Bioskin, que é um outro ativo muito importante, que traz a questão da modulação da microbiota e da biotecnologia, enquanto o S3 Nanoactive Q10 traz a aplicação da nanotecnologia. Então, como levar a nanotecnologia para a nossa formulação. E aí, por fim, a pergunta chave, né, que é como deixar esse produto mais atraente, que é a marca Cosme, né, trazendo, então, a regra geral para aplicar para esse produto. E é aqui que a gente entra na nossa terceira aula para a gente aprofundar e chegar na prática da formulação que, ó, tá aqui atrás me aguardando para eu mostrar para você como que uma formulação tão estruturada e tão, como eu posso dizer, tecnológica e de alto valor, atendendo uma premissa muito interessante desse público que eu detalhei para você, você pode fazer de forma muito simples uma formulação, simples que eu digo na execução, mas óbvio, com muito embasamento, com muito conhecimento por trás, mas você vai ver na prática como que isso acontece e é aplicado. Você pode obter, então, por fim, a formulação tão desejada que é a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, uma máscara de tratamento facial noturna para trazer propriedades pro-aging, né, que minimizam os danos causados pelos radicais livres e pelo estresse oxidativo. Então, como você quer aplicar o produto, qual a cor, qual a textura, a fragrância, o apelo botânico e os ativos, tudo isso é abarcado pela regra geral. A regra geral é uma ferramenta muito rica que nós desenvolvemos aqui na cosmetologia para te dar todo esse apoio, esse suporte, esse direcionamento para você, que muitas vezes não tem o conhecimento necessário, né, para que você possa criar do zero sem nenhuma orientação. Então, tudo que a gente faz aqui na Cosme, como eu trouxe muito esse apelo de olhar para a questão prática, né, aplicação prática, a gente não quer obesidade mental aqui de conhecimento, então todo o conhecimento aqui ele é desenvolvido para levar a um ponto final, né, para que você consiga aplicar na prática, enxergar o resultado final disso em resultados. Então, seja sendo uma consultora, uma desenvolvedora de formulações cosméticas, sendo dona de uma marca e fazendo o briefing dos seus projetos, sendo uma vendedora de ingredientes cosméticos e podendo entregar um valor agregado, trazendo esse desenvolvimento de formulações cosméticas, pensando no todo e não só pensando na parte técnica em si, de desenvolver a formulação e misturar ingredientes. Então, você vai ver essa parte prática para ver como isso pode ser simples, mas muito rico quando se tem essa orientação e esse apoio técnico e criativo por trás. Então, como que seria a regra geral desse gel, né, que vai ser aplicado para a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask? Então, a gente tem o veículo, a água como QSP, isso significa que a água vai complementar o 100% no que restar aqui, quando a gente preencher todos os outros percentuais para todos os outros, para todas as outras classes de ingredientes cosméticos. Então, o extrato botânico aquoso pode ser de 0 a 10%,
Isso é uma orientação, tá? Você pode ter uma flexibilidade, mas isso é um grande guia para você construir essas formulações. E eu ensino isso na formação Cosme Academy para todos os tipos de formulação cosmética. Extrato botânico seco, pensando tanto em apelo de propriedade quanto em cor, né? Explorando a questão que eu falo do visual, da atração e da criatividade que a gente pode trazer para a formulação. Então, de 0 a 1%. Um quelante, 0,2%. Um umectante ou um extrato botânico glicerinado, que a glicerina é um umectante por si só, então você pode fazer a utilização de um umectante puro, pode ser a glicerina, pode ser o propanediol, enfim, ou você pode usar um extrato botânico glicerinado, de 0 a 8%. Um espessante hidrofílico, que teria uma faixa de utilização também de 0,5% a 3%, e isso aqui influencia muito na textura da sua formulação, e essa textura, ela vai estar atrelada à forma que você quer aplicar o produto, às premissas do seu projeto. O solubilizante, que você pode ou não utilizar, a depender de como você quer a sua formulação no final, se você acha, se é um problema, por exemplo, a formulação turvar ou não, porque pode ser que você tenha um ativo que já vai deixar essa formulação leitosa, então não teria problema quanto a isso, né? Um conservante, e aí você precisa consultar em relação a qual conservante você vai utilizar, qual a faixa recomendada de uso. A fragrância, que pode somar aqui, quando a gente pensa principalmente em óleos essenciais, ela pode somar tanto em propriedade quanto na questão olfativa, e o ativo que você precisa aplicar o protocolo 4Q para atender a demanda dessa formulação, que é uma formulação aquosa, né? E eu ensinei essa aplicação do protocolo 4Q na aula passada. Com isso, a gente chega na nossa formulação final. Então, seria a nossa regra geral aplicada, construída também com a aplicação do nosso personalizador Cosme e com também a aplicação do protocolo 4Q, que eu ensinei na aula 2. E a gente chega, então, a essa estrutura de formulação, que vai ter água deionizada, gluconato de sódio como quelante, extrato seco de jabuticaba para adicionar uma cor muito linda para a formulação, o zimeia como umectante, a goma tara como espessante hidrofílico, o óleo essencial de gerânio como um ingrediente para trazer fragrância, mas para também trazer a questão pro-aging da formulação, o conservante e 2 ativos muito especiais, que é o que eu já mencionei, que é o ApoBioSkin, um ativo biotecnológico que pensa nessa questão da microbiota da pele, e o S3 Nanoativo Q10, que é um ativo nanotecnológico. Ambos têm o atendimento às premissas desse projeto, que é desenvolver uma formulação tecnológica pro-aging para formação de filme que seja uma máscara facial noturna para entrega desses ativos. Então, quando a gente olha para essa formulação aqui, quando você tem a bagagem, todo o conhecimento, você pode criar e desenvolver autonomia para aplicar para qualquer tipo de formulação cosmética, para qualquer desenvolvimento que você queira trazer para você. Que a gente tem possibilidades, por exemplo, de umectantes, possibilidades de espessante hidrofílicos, que não só a goma tara como aplicada nessa formulação, e assim você consegue fazer a adaptação e o direcionamento criativo da sua formulação. Então, vamos à nossa prática? Eu queria fechar com a pergunta-chave de qual seria o nome único e específico para o produto, que eu apresentei tanto na aula 1 quanto na aula 2, que é a Nanobiotech Pro-Aging Jelly Mask, que eu tenho falado o tempo inteiro, mas ela fecha trazendo todos os pontos das perguntas-chave anteriores, somando, então, trazendo para o nome a questão da tecnologia embutida nessa formulação, a questão da propriedade que essa formulação vai atender, atendendo a premissa do público, do direcionamento desejado, que é o pro-aging, e a forma cosmética e a formação de filme que vem do Jelly Mask, que é uma formulação em gel,
né, que vai funcionar como uma máscara de tratamento noturno. Então, é uma formulação muito rica e eu quero trazer aqui a prática para você. Olha só a apresentação do INCI dessa formulação, né? É comum você chegar na farmácia ou nos seus produtos cosméticos, quando você já está evoluindo nesse conhecimento de cosmetologia, e ficar olhando a listagem de ingredientes que tem que atender a uma norma internacional, que é a International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, que é o INCI. Então, se você fosse fazer um produto comercial, né, criar, desenvolver para a sua marca, essa seria a descrição, então, no seu rótulo, né? Esses seriam os INCIs de todos os ingredientes que compõem essa formulação. Olha que riqueza, olha que profissionalismo e olha que valor que tem nessa formulação, que você vai acompanhar agora. Eu estou super ansiosa para colocar a mão na massa, para ir aqui, para partir para a prática, para você ver como que pode ser muito mais simples, mas muito eficiente e muito rico quando por trás tem todo esse desenvolvimento que eu vim construindo com você ao longo desse workshop. Primeiro começando na aula 1, definindo todas as premissas, seguindo para a aula 2 e agora na prática você vai poder acompanhar. Bora lá? Então eu estou aqui no nosso Cosme Lab para te mostrar a execução na prática da nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. Olha só, apenas com 2 beckers e uma balança, nós vamos produzir essa riqueza de formulação. Então, vamos lá, na prática tão aguardada, para a gente poder desenvolver essa formulação. Então, eu vou começar pesando a água, né? E você vai poder ver quão simples é o processo, porque, veja bem, ele não envolve nem aquecimento e a gente consegue já produzir a nossa formulação. Então, vou começar pesando aqui a nossa água, seguida do quelante e do extrato botânico seco. Para agilizar, eu já vou pesar tudo aqui direto, tá? Mas quando a gente está produzindo, é muito importante que a gente pese separado, porque caso você erre aqui, você não consegue voltar, né? Já misturou. Mas como aqui é uma aula prática e eu não quero demorar muito tempo para te mostrar o quão simples pode ser fazer essa formulação, eu já vou pesar aqui direto. Então, veja bem, estou pesando aqui, eu vou fazer uma produção de 100 gramas, então eu vou usar aqueles percentuais, já serão os valores em grama, porque, né, o percentual é em 100, se eu vou fazer 100 gramas, eu posso já deixar. Então, vou colocar aqui a quantidade certinha de água. E é assim, ó, vai aos pouquinhos para acertar. Depois eu taro a balança novamente, vou colocar o meu quelante, que é o gluconato de sódio. É um quelante muito utilizado na cosmética natural. É muito comum que se utilize o EDTA, né, como quelante na cosmética tradicional, convencional. E aqui a gente usa o gluconato de sódio, pensando em deixar as formulações cada vez mais naturais. Dentro, né, do conceito ASAP, como eu falei na primeira aula, o As Sustainable as Possible. Então, coloquei o nosso gluconato de sódio, misturo para incorporar e em seguida vou colocar o nosso extrato seco solúvel de jabuticaba. Então, vamos lá. Eu gosto de deixar um papel toalha aqui para a gente poder apoiar as espátulas na mesa. Então, misturei para incorporar e adiciono o nosso extrato seco de jabuticaba. Olha que cor mais linda que ele tem.
E aqui que está a questão que eu falo para vocês da associação da criatividade, a arte da criação cosmética, que é um dos nossos maiores princípios aqui na Cosme, associado à técnica em si, né? Então, vamos lá. Olha, já acertei de primeira. Isso é uma alegria para o formulador que decide fazer a adição direta aqui dos ingredientes, como eu falei que eu quero fazer para vocês rapidinho, para a gente agilizar essa parte prática e para você ter maior percepção de quão simples é essa adição de ingredientes. Aí aqui a gente tem o primeiro pulo do gato. Eu vou adicionar os ativos, o Apple Bio Skin e o S3 Nanoativo Q10. E por que eu estou fazendo isso? Como que eu construí, né, essa ideia de que eu posso fazer isso agora? Justamente por causa do protocolo 4Q. Porque eu sei que são ativos hidrossolúveis, eles não precisam ser solubilizados. Eu sei que esses ativos, eles têm uma restrição, uma limitação de serem aquecidos, mas nesse processo, como não vai aquecimento, eu já posso incorporar nesse momento. Então, entende como que todo o conhecimento ele está entrelaçado, intermeado. Em todos os momentos, você puxa as nossas técnicas e ferramentas que nós ensinamos para que você consiga otimizar e fazer o seu desenvolvimento de alto valor. Então, vamos aqui no Apple Bio Skin. Vou colocar, adicionando, então, ele é o nosso ingrediente biotecnológico, que vai ajudar na modulação da nossa microbiota. E agora vou adicionar o nosso S3 Nanoativo Q10. E aí aqui você já percebe que é um ativo. Deixa eu dar uma misturadinha. Tá, a balança. E adiciono o S3 Nanoativo Q10, que é mais leitoso. Então você vai ver que quando eu adiciono esse ingrediente aqui, a formulação fica leitosa. Isso tudo faz parte, então, desse entendimento e desse desenvolvimento de alto valor do seu cosmético. Olha só que cor mais linda. Deixa eu ver se está dando para ver. Olha só. Então, isso aqui é um desenvolvimento utilizando as nossas técnicas e ferramentas para uma criação de alto valor de um cosmético muito atraente e sedutor. E agora é o segundo pulo do gato. Eu vou adicionar, vou separar aqui e vou fazer agora a adição do restante dos ingredientes. E por que eu faço isso? Porque a goma, ela precisa ser dispersa no umectante para evitar a formação de grumos na formulação. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu vou adicionar o óleo essencial, que é um componente oleoso, e vou adicionar também um conservante. Então, eu vou solubilizar esses ingredientes no meu umectante antes de adicionar na formulação. É uma ótima estratégia para você ter formulações mais estáveis e sem maiores questões ali de separação de ingredientes. Então, vamos lá. Vou adicionar o Zimeia. E aqui a gente tem muita mania, ó, de usar a tampinha para fazer essa dosagem. Depois, haja papel toalha, porque acaba escorrendo e você tem que limpar aqui para o seu armário não ficar todo cheio de produto escorrendo. Isso é a realidade aqui dos bastidores, hein? Agora eu vou adicionar, então, o óleo essencial de gerânio e o nosso conservante. O óleo essencial de gerânio, vocês podiam sentir pelo computador, porque é muito gostoso.
Inclusive, eu vi que tem um Google Nose, não sei se vocês já viram isso, mas depois eu quero olhar o que é, o que se trata isso, porque eu achei muito legal. Imagina se a gente pudesse sentir os aromas pela tela. Então, adicionei aqui no meu umectante o óleo essencial e agora eu vou adicionar o meu conservante. Vamos lá. Chegando quase ao fim da formulação. Adicionei o conservante, é bem pouquinho, é um percentual bem baixo. Misturo. E aqui, ó, vou usar essa espátula porque vem a adição da goma tara. E eu vou misturar aqui antes de misturar na formulação final. Então, vamos de goma tara. Então, eu vou adicionar a goma tara aqui nessa mistura que tem o umectante Zimeia, o óleo essencial de gerânio e o nosso conservante. Adicionando, então, nossa goma tara, é importante fazer essa mistura antes, porque assim a gente evita a formação de grumo e como eu estou fazendo um processo bem manual para você acompanhar aí de casa, sem usar o nosso agitador mecânico, para você poder ver esse processo manual mesmo. Eu prefiro fazer isso, porque às vezes com o agitador mecânico a gente tem uma facilitação dessa incorporação da goma, obviamente, né? Mas aqui é muito interessante fazer isso para evitar. E olha só como que fica. Então, a gente fica com uma misturinha bem feitinha, sem grumos nenhum. Deixa eu ver como aparece para você. Olha só. Como eu estou fazendo 100 gramas, as quantidades são pequenininhas. E aí, misturei bem. E agora vem o encerramento dessa formulação, que é misturar essas duas misturas aqui. Eu gosto, para não ter muita perda aqui no becker, como que eu faço? Eu verto aqui um pouquinho e depois adiciono aqui. Para a gente não ter tanta perda. Ainda faço aqui mais uma vez para lavar o becker. Lembrando que esse aqui é um processo bem manual que eu estou fazendo para mostrar para você como pode ser tão simples quando a gente tem esse embasamento todo que eu pude ensinar para vocês aqui no nosso workshop. A goma tara é uma goma muito especial porque ela é uma goma, digamos assim, mais sofisticada, né? Ela não dá efeito taque, né, aquela pegajosidade que às vezes as pessoas não gostam. A gente tem, por exemplo, a goma xantana que poderia ser utilizada e é uma opção também, né? Mas eu quis usar a goma tara para enriquecer aqui essa formulação e deixar o sensorial mais agradável. E aí, veja só, nesse primeiro momento, com zero problemas de formação de grumo, eu estou com a minha formulação líquida ainda, né? Eu tenho que misturar para ela ir adquirindo consistência. E, obviamente, fiz aqui bem estilo Ana Maria Braga. Deixei a formulação, olha só, na textura final, para você não precisar esperar atingir este momento. Então, aqui é misturar, misturar, misturar. Ela já vai engrossando. Agora, a gente tem essa formulação aqui, que eu já deixei pronta. Essa aqui eu fiz só 50 gramas e que você pode ver a consistência que ela adquire. Veja só. Para fazer, de fato, o filme na pele. Demais, né?
Eu sou suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada com isso. Olha que maravilha, olha que prazer e satisfação fazer isso. E ainda com tudo personalizado, nossa toalhinha da Cosme, esse ambiente delicioso de trabalho. E aí você agora pode envasar, escolher a sua formulação. Aqui já está adquirindo a viscosidade, mas ainda demora mais um tempinho. E a gente vai dar sequência aqui para a gente encerrar com chave de ouro o nosso workshop. Deixei aqui algumas embalagens que podem ser utilizadas, né? Frascos de 30 gramas, 50 gramas, e aí você pode escolher o que você deseja. Pode vir com aquela espátulazinha para ajudar a remover o produto do pote, ou você pode usar aí a sua criatividade para pensar em outras possibilidades de embalagens, adaptando também a regra geral para trazer um produto mais viscoso, menos viscoso, com outra cor, com outro aroma. Então, essa é a autonomia e a liberdade que a ferramenta da regra geral te proporciona. E vamos dar sequência, eu vou voltar para nossa mesa aqui para a gente continuar a aula. E aqui está nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, uma formulação incrível. Veja só, envasei uma parte. Olha que riqueza. Saber que aqui a gente tem ativos nanotecnológicos, biotecnológicos, uma formulação que atende todas as premissas definidas. Então, é uma riqueza que você pode acompanhar e aprender ao longo desse workshop. E por isso que eu falo, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa frase tão verdadeira e tão profunda de Leonardo da Vinci faz a gente refletir muito sobre a nossa dedicação e nosso envolvimento na construção daquilo que a gente deseja, né? E eu queria resgatar um pouquinho, né, para você lembrar um pouco daquilo que eu falei na nossa aula 1, sobre a realidade do contexto feminino, né? Como que nós precisamos ainda evoluir muito e nos dedicar, obviamente, porque toda evolução envolve dedicação, para a gente mudar essa realidade das mulheres com baixa representatividade nas empresas, nos cargos altos de empresa, com as mulheres tendo ainda um ganho menor do que os homens no mercado de trabalho, né? E, além disso, em relação a essa realidade da gente, de forma geral, né? Isso aqui não é pensando nas mulheres, de como que os trabalhos e os empregos atuais não têm satisfeito a necessidade de renda das pessoas, o que faz com que 48% dos brasileiros busquem uma renda extra. Então, quando a gente constrói quando a gente pega na rédea da nossa vida para evoluir, de fato, criar algo de alto valor, a gente precisa valorizar esse aprendizado e esse conhecimento. E, além disso, eu mostrei e apontei como que o mercado de cosméticos pode atender isso de uma forma muito satisfatória, né? Mostrei referências de mercado, preços de produtos similares de mercado à nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, os valores praticados, né? E mostrei aqui a estimativa de custo para você produzir 30 gramas da nossa formulação e qual a margem de lucro que você teria vendendo uma unidade por dia a 50 unidades por dia para mostrar o potencial desse mercado. Então, essa informação é uma informação muito valiosa que você pode pensar aí, né, dentro do seu contexto de pensar se você está satisfeito na sua carreira ou ainda que você, às vezes, já está inserido dentro desse contexto dos cosméticos, mas quer evoluir, quer desenvolver novos olhares e reforçando também como que esse mercado cresce ao longo dos anos e tem uma projeção de crescimento também dentro de diferentes setores, pensando no macro setor de cosméticos, né, produtos para a pele, para os cabelos, maquiagens, fragrâncias, enfim. Tem muitas oportunidades e muitas possibilidades de desenvolvimento. E o que você precisa é, de fato, se desenvolver, refinar seu olhar, aprender a fazer criações diferentes, pensar fora da caixa. Isso tudo é uma coisa que a gente valoriza muito, muito, muito aqui na Cosme, né? No nosso trabalho, no dia a dia, enfim.
E a gente tem também muitos alunos que trilham e tem esse reconhecimento ao longo da trajetória deles, né? A gente criou a Cosmic Climb, que é o reconhecimento através das metas financeiras obtidas por suas marcas. Então, o primeiro pico é para quem cria a marca e tem um faturamento até de 50 mil reais. O segundo pico é de 50 a 200 mil reais. O terceiro pico é de 200 a 500 mil reais de faturamento. E o quarto pico acima de 500 mil reais de faturamento. E a gente ainda tem o acima de 1 milhão de reais, que é o Galaxy, né? Que não está aqui na apresentação, não está aqui no slide, porque é uma super novidade que a gente já premiou alguns alunos com esse reconhecimento do Galaxy. E tem o pico autoral também, que é o reconhecimento pela criação de uma loja física ou um laboratório. Então, a gente tem vários alunos, muitos mesmos, que vão recebendo aí nossos quadros, nossas placas, e o que eles têm, e a principal base que eu identifico que mora ali dentro do coração de cada um desses alunos, eu acho que resume bem naquela frase que eu trouxe na primeira aula, né, que eu queria muito deixar ela viva aí dentro de você, que é o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer ver é a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, é muito rica essa frase para a gente pensar em como que a gente pode absorvê-la, né, e levar para a nossa vida uma vida com mais coragem, mais determinação e mais dedicação para se envolver e conquistar, né, o que se deseja. Então, esses reconhecimentos foram trilhados por cada uma dessas alunas que eu vou passando aqui. Olha só, são muitas que se dedicaram, se envolveram e aplicaram a nossa metodologia 3P para obter, né, o que muitos de vocês que estão acompanhando esse workshop também desejam. Então, fica também de grande motivação e de grande inspiração. O nosso workshop, né, se encerra nessa aula 3. Ainda tem muito o que falar aqui para você, mas é importante criar ali uma sementinha dentro de você, uma pergunta, né, que é se você quer continuar, se você quer subir de nível, ou se você quer encerrar esse workshop, ter ficado motivada ao longo dele e a vida seguir, né? Amanhã acorda e é um dia normal, um dia que você não vai voltar para a mesmice e não vai fazer diferença, né, na sua vida, fazer as escolhas que vão levar para uma vida melhor. Então, a gente preparou algo novo, né, que eu venho falando aí ao longo das outras aulas, um contexto totalmente novo aqui de acolhimento, um espaço para você ser acolhida, e para você usar todo o conhecimento obtido aqui para qualquer tipo de formulação e ainda ter o acolhimento em vários âmbitos, né? Porque eu venho reforçando que não é só técnica e que existe também uma questão de mentalidade envolvido, né? Toda essa identificação do contexto da mulher nesse mercado é algo que precisa ser trabalhado e tem muito... É algo muito profundo, né? Que precisa ser trabalhado também. Então, a gente pensou em tudo isso para trazer essa novidade, para trazer esse acolhimento para você, né? Que foi um caminho completo, pensado nos mínimos detalhes para um maior acolhimento que você pode ter. Então, pensando nessa trilha e nesse caminho que a gente vem abordando a partir do Cosme Carreira, o Cosme Challenge, o Cosme Eco e a formação Cosme Academy. Mas que é algo realmente muito profundo, que a gente, de fato, quis pensar com muito carinho, com muito cuidado. A gente trouxe esse caminho, essa trilha completa, que se inicia no acolhimento da nova empreendedora que está nascendo, na sua autodescoberta, porque é somente a partir desse ponto que você caminha com mais clareza para externalizar aquilo que você encontrou do lado de dentro, né?
Porque, olha só, veja só, existe um sucesso que antecede aquele que fica evidente para o mundo, que é o sucesso que acontece dentro de nós. Então, é uma trilha completa para você viver essa jornada do empreendedorismo feminino com acolhimento, estratégia, técnicas e resultados, porque a gente entende que antes de trabalhar os principais pilares do negócio, a gente precisa trabalhar também a empreendedora, né? E isso eu falo assim que é algo importante para mim também, né? Eu gosto sempre de trazer esse resgate, porque ao longo do processo a gente tem dificuldades e a gente precisa nos encontrar nesse processo, né? Então, a gente reuniu toda a nossa expertise nos últimos 7 anos e trouxemos também um time de profissionais para te guiar nessa jornada, que vai começar entrando de corpo e alma na trilha da autorrealização com a Bianca Solero. Então, a gente trouxe a Bianca Solero para conduzir o Cosme Carreira, que é essa trilha de autorrealização, de crescimento e realização. E quem é a Bianca Solero, né? Para você ver o valor que tem aqui, a importância que a gente deu para esse ponto, que a gente entende mesmo que é muito essencial. Então, ela é TED Speaker, ela é psicóloga, especialista em criatividade desde 2011. Ela é comunicadora e facilitadora de vivências corporativas sobre produtividade, saúde mental e desenvolvimento humano. E desde 21 ela desenvolve jornadas online, retiros presenciais para mulheres com foco em autoconhecimento, em bem-estar psicocriativo, que está totalmente alinhado com o que a gente acredita aqui na Cosme, e desenvolvimento prático de uma relação mais saudável com o trabalho. Quer riqueza maior que essa? Ela fala sobre produtividade, relação com o trabalho, liderança regenerativa, soft skills, que é um tema que está muito em alta atualmente, muito importante ser resgatado nessa nossa nova economia, né? Equilíbrio emocional, autenticidade, autorrealização, enfim. A gente vai fazer, de fato, uma trilha dessa autorrealização que vai começar, então, pela criatividade, né, que você vai, e autorrealização, que você vai compreender o que é autorrealização e qual que é o impacto na sua carreira, no seu bem-estar emocional. Você vai conhecer os mitos sobre a criatividade, vai passar a vê-la de uma forma mais natural, essencial e catalisadora da sua autorrealização e da sua saúde mental. Então, é um início da trilha para que você comece a se reconhecer produtiva, né, sem adotar a exaustão como um padrão comportamental. Cada ponto desse vai contar com uma tarefa para você consolidar os conhecimentos. Depois você vai passar pela ciclicidade, para conhecer o funcionamento cíclico que rege a sua produtividade, a sua criatividade, através da mesma lógica que organiza o funcionamento da natureza desde que o mundo é mundo. Então, você vai começar a se reconhecer e respeitar o seu ritmo cíclico como um objetivo de potencializar a sua produtividade. Depois a gente segue para a regeneração, para você aprender a construir seu reservatório de energia psíquica e emocional e mantê-lo devidamente abastecido, para você ter energia e vitalidade suficiente para alcançar o fluxo positivo de produtividade. Isso é muito rico. Depois de percorrer esses 3 passos, você vai estar apta a vivenciar o fluxo positivo da produtividade. Só que não é importante só você estar apta, é preciso olhar para isso, entender como que você vai manter nesse fluxo a longo prazo. Então, vai ser trabalhado isso também para no final você ter um mapa exclusivamente seu, em suas mãos, para você conseguir viver sua rotina com mais plenitude, mais saúde mental, mais senso de autorrealização e percepção de ganho de produtividade. E, por fim, você vai ter um encontro marcado com a psicóloga Bianca Solero, a sua mentora nessa trilha de carreira, e ela vai estar ao vivo para te receber em grupo com suas outras colegas para apoiá-las mais de perto, tirar suas dúvidas e te ajudar a romper o restante das barreiras que eventualmente podem estar ainda impedindo o seu fluxo de produtividade. É muito rico isso. E isso vai ser contemplado dentro desse contexto que eu apresentei aqui, que soma
todo um caminho que pense em todos os aspectos para te levar rumo a um sucesso profissional. O outro ponto que você vai poder ter acesso dentro desse caminho que eu mencionei, né, que foi pensado nos mínimos detalhes para você ter o maior acolhimento que você pode ter, né, que conta então com Cosme Carreira, com Cosme Challenge, que é a nossa mentoria em grupo, e você vai poder mergulhar na estratégia para externalizar a sua nova carreira através dessas aulas gravadas da mentoria. E eu vou poder te desafiar a colocar tudo no papel e sair com o seu projeto desenhado. Então, você vai poder ter acesso também à Cosme Challenge. É um grupo muito rico que você vai poder acompanhar e assistir. Vou deixar aqui também, ao longo da página, tem os depoimentos. Eu não vou ler aqui. Você pode pausar o vídeo para ler com calma, porque eu não quero me delongar aqui, mas é de uma riqueza sem igual poder acompanhar todos esses ensinamentos que foram dados na Cosme Challenge. Seguindo, você vai ter acesso também ao Cosme Eco. Afinal de contas, a atenção das pessoas está cada vez mais concentrada na internet. Então, somente ser bom no que você faz não significa que você vai ter sucesso. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. E para conhecer o seu trabalho nos dias de hoje, nada melhor do que divulgá-lo onde as pessoas estão com atenção, que é na internet. Então, não basta ser bom, você tem que ser bom e parecer bom. E não basta fazer um bom trabalho, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Então, divulgar o seu trabalho é tão importante quanto fazer um trabalho bem feito. Você pode estar fazendo um ótimo trabalho, mas sem sucesso no seu negócio ou aquém do potencial que você poderia estar por falta de uma boa comunicação com o seu público. E é tudo isso que vai ser abordado dentro da Cosme Eco. Então, quando você não domina uma boa comunicação, você não cresce, não expande, não alcança o sucesso que você gostaria. Então, o Cosme Eco, que vem do nome, né, Estratégia de Comunicação Otimizada, então, que utiliza o nosso método ECO para você desenvolver sua comunicação para poder difundir, divulgar seu trabalho. É rico ou não é? E, por fim, a nossa formação Cosme Academy, que pensa nesse caminho completo para você ter a sua realização. A formação Cosme Academy é uma revolução no ensino da cosmetologia, com uma abordagem prática integrada, juntando com a visão de negócio, que você pode acompanhar aqui ao longo do workshop, a demonstração para a nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, mas que você pode expandir para todos os tipos de formulação, né? E a gente faz um apoio na nossa metodologia 3P, que é uma metodologia que nós desenvolvemos, que aborda as nossas técnicas e ferramentas que eu apresentei ao longo desse workshop, mas a metodologia 3P, ela pensa num todo, né? Ela é um caminho rápido e eficiente para transformar a sua vida, para você trabalhar com mais alegria e prazer, parar de vender o seu tempo e construir algo que faça sentido para você dentro do contexto dos cosméticos. Então, a gente olha para negócios, para desenvolvimento de marca, para branding, design. Então, a estratégia que aborda a metodologia 3P dentro da nossa formação Cosme Academy, ela traz princípios, prática e periféricos. Então, são esses 3 P's que fazem parte da nossa metodologia, que vai passar por todos os módulos que a gente tem, que a gente aborda, que não fica só direcionado na técnica, aborda a técnica também, sempre com um olhar direcionado para a prática. Então, os princípios, a gente não quer que fique muito na teoria sem direcionamento, está tudo casado, tudo foi tudo muito bem pensado para conseguir levar para uma criação que tragam premissas, que atendam um projeto e que não fique trazendo uma obesidade mental para você. Os periféricos abordam branding design, negócios, divulgação do seu trabalho através de ferramentas de anúncios na internet, enfim. Tem muita coisa rica para você ter esse caminho completo. Aqui eu estou falando só da formação Cosme Academy e você pode contar com todo o resto que eu detalhei anteriormente. E olha só, como eu sempre gosto de trazer reflexões,
essa aqui me tocou profundamente dentro desse contexto nosso aqui do workshop, que é também uma frase de Leonardo da Vinci, que é: fiquei impressionado com a urgência de fazer. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Estar disposto não é suficiente, devemos fazer. Uma bela provocação é para você ser original, ser Cosmer, porque aqui o negócio é diferente, a gente traz, né, a nossa identidade e o nosso olhar de uma forma muito única e muito especial, com muito carinho, com muita dedicação, para você fazer esse processo, esse percurso, esse crescimento da sua vida profissional. Foi um prazer poder apresentar e estar com você até esse momento, e até a próxima. Tchau, tchau.